Tem coisas na Bíblia que parecem saídas de um roteiro de um filme, mas não, estão lá, registradas, literalmente. Como, por exemplo, o dia em que uma jumenta falou com um profeta. Falou, questionou, argumentou e o mais curioso, o profeta respondeu. Como se fosse normal conversar com um animal no meio da estrada. A história está em Números, capítulo 22. O nome do profeta? Balaão. E o cenário é o seguinte: o povo de Israel está em movimento, saindo do Egito e caminhando rumo à terra prometida. A cada passo, eles derrotam inimigos, tomam território e ganham fama. E isso, claro, deixa muita gente preocupada. Um desses preocupados é Balaque, rei de Moabe. Ele vê o tamanho do povo, ouve as histórias e entra em pânico. Ele pensa: não dá para enfrentar esse povo com espada. Vamos tentar algo diferente. E o que ele faz? Contrata um profeta para amaldiçoar Israel. Entra em cena Balaão, um homem conhecido por ter conexão espiritual. Ele não era israelita, mas ouvia a voz de Deus. Balaque manda mensageiros com presentes e promessas. Quer que Balaão venha e amaldiçoe o povo de Deus? E aqui começa o conflito. Balaão consulta a Deus e Deus, é claro, não vá com eles. Você não pode amaldiçoar esse povo porque ele é abençoado? Balaão responde que não vai. Mas Balaque insiste, manda mais presentes, mais promessas. E Balaão, em vez de encerrar o assunto, vai orar de novo, como se estivesse tentando convencer Deus a mudar de ideia. E Deus diz: vá, mas só diga o que eu mandar. Balaão, animado, sela a jumenta e parte. Mas aí vem a reviravolta. Deus, que tinha dito vá, agora se irrita com a atitude do profeta e envia um anjo para bloqueá-lo no caminho. E aqui começa a parte inacreditável. Balaão está montado em sua jumenta, seguindo pela estrada. Mas a jumenta vê o anjo. Sim, o animal enxerga o que o profeta não vê. O anjo está com uma espada na mão, parado no caminho. A jumenta desvia. Balaão bate nela. Ela se encosta num muro. Balaão bate de novo. Depois, sem saída, ela simplesmente deita no chão. E Balaão, irritado, bate pela terceira vez. E então, o inacreditável acontece. A jumenta fala. A Bíblia diz que Deus abriu a boca do animal. E ela pergunta: por que você está me batendo? Eu sou sua jumenta. Te sirvo há anos? Já fiz isso alguma vez? Balaão, como se estivesse conversando com o vizinho, responde: você está zombando de mim? Se eu tivesse uma espada, eu acabava com isso agora? Sim, ele está discutindo com a jumenta e a jumenta retruca. Você já me viu agir assim antes? Balaão reflete e diz: não. E então Deus abre os olhos do profeta. Agora Balaão vê o anjo, vê a espada, vê o perigo que a jumenta evitou. E o anjo diz: se ela não tivesse parado, eu teria interrompido você. Ela salvou sua vida. A cena é tão irônica que chega a ser genial. Um homem chamado para ouvir a voz de Deus, surpreendido por uma jumenta que ouviu antes dele, um profeta cego para o que estava bem na frente, um animal sensível à presença de Deus. E sabe o que isso nos ensina? Primeiro, que Deus pode usar qualquer meio para falar conosco. Até aquilo que a gente julga inferior, aquilo que a gente despreza, aquela pessoa simples, aquela situação incômoda. Deus pode usar o que ele quiser, até uma jumenta, para nos fazer parar. Segundo, que ter cargo espiritual, dom ou fama não garante discernimento. Balaão era profeta, mas naquele momento estava mais perdido do que o animal que o carregava. Quantas vezes somos assim? Insistimos em fazer o que queremos, dizemos que estamos indo com permissão de Deus, mas no fundo estamos tentando manipular o processo. E quando a jornada começa a dar errado, a gente reclama, bate nos outros, reage com fúria, mas não se pergunta: será que Deus está tentando me frear? Terceiro, a história mostra que obstáculos podem ser proteção disfarçada. A jumenta empacou, mas foi para salvar. O anjo estava ali para bloquear, mas também para evitar uma queda pior. E o que parecia atraso era misericórdia. No fim das contas, Balaão aprende, segue viagem. E quando tenta amaldiçoar Israel, só consegue abençoar. Porque quando Deus determina a bênção, não tem profeta pago que reverta. E a lição é clara: se até uma jumenta foi mais sensível à presença de Deus do que o profeta, talvez seja a hora de a gente parar, escutar e pensar: será que aquilo que estou insistindo em fazer
é realmente vontade de Deus? Ou será que estou tão focado no destino que não percebi que Deus já colocou um anjo no caminho? E se a única voz que você está ouvindo for justamente a que você mais ignora, a jumenta viu antes, parou antes, salvou antes. E você vai precisar discutir com um animal para finalmente enxergar o que está bem na sua frente? Então, antes de seguir em frente no piloto automático da sua fé, talvez seja bom parar e pensar: o que está tentando te parar que você está tratando como obstáculo? Mas pode ser proteção? Quem você está ignorando? Que pode estar falando exatamente o que Deus quer que você ouça? E se Deus já falou, já sinalizou, já colocou um anjo no caminho, será que você vai precisar de uma jumenta para finalmente enxergar? Agora é com você. Comenta aqui embaixo. Você já sentiu que Deus tentou te alertar por um caminho inusitado? Ou você já ignorou um sinal que depois percebeu que era livramento? Curte esse vídeo, compartilha com quem precisa ouvir essa história e se inscreve no canal, porque aqui até jumenta fala e ninguém fica sem resposta. Te vejo no próximo vídeo.